Acontece nas melhores famílias. Acontece com os gurus também. É, vamos ver. Bom, então a ideia hoje, né, é a gente abordar a parte de ACL, né? Então, dentro da nossa proposta do módulo 4, né, nós vamos aqui abordar toda uma parte de ACL. Então, eu vou criar a partir desse projeto aqui, que é o projeto do blog, que a gente tem utilizado aí no nosso curso, lá no próprio canal, e vamos criar uma estrutura de ACL aqui dentro para demonstrar, né, as várias formas que nós temos de trabalhar com ACL. Antes disso, porém, eu quero fazer uma colocação relacionada a conteúdo, um negócio bem legal que pode ser interessante para o projeto particular de cada um. Então, eu vou logar na administração do nosso projeto aqui, do nosso blog. Uhum. E aí nós temos o back-end e aqui no front-end, né, nós temos os artigos normais do nosso blog aqui, ó. Então, qual a ideia? A ideia é o seguinte, que nós tenhamos a introdução de um artigo de forma pública, tá? E para o usuário acessar o restante do artigo, ele tem que logar. Ou seja, você vai restringir a segunda parte do artigo. Perfeito. Tá? Isso aí eu penso assim, ser interessante, por exemplo, um professor que está disponibilizando o seu material didático, né? Então ele dá o que a gente chama aquele biscoitinho para os alunos ali que estão chegando e restringe o acesso para o restante do artigo. E aí ele pode até, desde uma captação de dados, ou seja, né, ele montar um banco de dados dos seus alunos, até mesmo a vender algum produto, a vender alguma matrícula, né? Então é uma ideia bem interessante. Então eu vou voltar aqui no front-end, então nós vamos trabalhar em cima desse artigo, tá? Porque ele é pontual, ou seja, você faz essa aplicação para artigos individualizados. Na parte administrativa, no conteúdo, então na área de conteúdo aqui, nossa visão de conteúdos, né? Nós temos as opções essas que englobam todo o conteúdo do projeto. Então você vai clicar em opções, ele vai abrir as opções dos parâmetros, sempre lembrando que ao pausar o mouse sobre qualquer título desse aqui, ele me informa o que vai acontecer se eu alterar o parâmetro, né? Então, por exemplo, eu começo aqui, ó, com ocultar a introdução. Então aqui, ó, tá ocultar, o padrão é exibir, então nós vamos ocultar essa parte aqui da introdução. E o exibir links, Ô, Júlio, sim, só um parênteses aí. tá? É, Pois não? é que, no caso, assim, tá tendo um delay grande, porque eu só tô vendo a primeira tela, né, aquela tela que você exibiu lá no início. Aham, E a sequência de telas que você deve ter aberto aí, ela não tá aparecendo aqui pra mim, entendeu? entendi. Eu estou gravando aqui o processo, tá? Passo a passo, né? Ó, entrou o Júlio aí, ó. Aí nós vamos conversando aqui, vou narrando, mas eu Não, tô gra... não tá aparecendo aqui pra mim. Ah, tá travando, entendi. Mas assim, como eu tô gravando aqui na tela, né? Então a gente vai trocando essa ideia sobre o processo, tá? E aí no nosso canal vai estar o passo a passo direitinho, tá bom? Então o que que ocorre? Se você quiser tá fazendo aí no seu projeto, E assim, tá chegando muito partido, viu, Júlio? E tá chegando partido o áudio pra cá. entendi. Pelo menos pra mim, né? Aham. Porque aqui o que eu tenho aqui em relação à minha internet, ela tá tranquila, entendeu? É porque, infelizmente, é o que a gente vem comentando, né? Nós só temos um prestador, né? Que é a Oi. Então, realmente é meio complicado. Mas pelo teste que ele está saindo direitinho. Sei. Então, eu vou gravando a tela aqui, a gente vai trocando ideia, tá? Se alguém quiser acompanhar na sua máquina aí, ó, Isso. é,
é a parte de opções dentro de conteúdo, na aba artigos. Então nós temos o exibir introdução, que ele é por padrão exibir, nós mudamos para ocultar, e o nosso exibir links não autorizados, que por padrão é não, nós alteramos para sim. E aí nós salvamos e fechamos. E aí vamos configurar o nosso artigo. No caso aqui, ó, a nossa tela está dentro do blog, né? Eu estou atualizando ela, estou mexendo agora, não sei se você está visualizando aí. Estou mexendo a tela aqui. E eu vou pegar esse cara aqui, que é o artigo que é Joomla. E no artigo, que é esse cara, nós vamos alterar o seu nível de acesso. Então, o nível de acesso dele é público. Eu vou alterar para registrado. Vou salvar e fechar. E quando eu atualizar o meu artigo, eu tenho então a parte de introdução do artigo e o aviso que o usuário tem que registrar-se para ler o restante do artigo. Se ele clicar aqui no botão de ler mais, ele cai direto na tela de login. Conseguiu visualizar isso aí, Otônio? Não, Júlio, tá numa telazinha aqui, eu acho que na segunda tela da sequência da sua apresentação, né? Aham. Então, assim, eu acho que tem um delay, né, de apresentação das telas aqui pra gente, Aham. e ela apareceu a segunda tela aqui para mim agora, né? Entendi. Então, talvez na sequência ela vá aparecer o restante. Tá. Mas aí a velocidade da sua apresentação está descasada Com, a com a- velocidade da apresentação das telas aqui para gente. Beleza. Mas aí dá pra gente acompanhar. Isso, tá. Isso. Que aí eu tô gravando a sequência direitinho lá pra gente deixar no nosso canal. Bom, em relação. Então, a gente entrando agora no nosso. Na nossa, no nosso objetivo de hoje, né? Que é a ACL. Então, nós temos aqui esse mesmo projeto, que é o blog. Então, um projeto comum. E eu vou trabalhar com a ACL. A ACL, né, que é a lista de controle de acesso. Então, nós delimitamos o que cada grupo, já que a ACL ela está relacionada ao grupo, então o que cada grupo pode fazer dentro do site. Automaticamente, todos os usuários que estão inseridos no grupo, eles têm que obedecer aquelas regras que nós iremos pré-estabelecer. Pré-estabelecer por quê? Porque o ideal é que a gente construa a nossa política de ACL no início do nosso projeto. Tá? Então, tem o meu projeto aqui. Nós vamos em usuários. E na aba usuários, nós temos os dois grandes responsáveis pela ACL, que são os grupos e os níveis de acesso. Então, quando eu clico em gerenciador de grupos, eu vou acessar os grupos que vêm por padrão numa instalação Joomla, né? Grupo público, grupo visitante, grupo manager, que é o nosso gerente, o administrator, o registrado, o autor, o editor, o publisher e os superusuários. Em relação ao que cada um pode fazer, né? O grupo público, ele visita o nosso site, então no momento que nós estamos navegando no site, por exemplo, eu vou acessar aqui o back-end, eu estou no grupo público. Simplesmente eu visualizo as informações daquele site. Essa é a interação que eu tenho com o site. O grupo guest, que é o grupo visitante, é o grupo padrão que eu posso ter para um primeiro acesso a um usuário registrado. Ou seja,
Eu posso, por exemplo, utilizar esse tipo de grupo, que é um grupo que está no meio termo ali, apenas para captar informação, para criar a minha base de dados, né? O grupo registrado, ele tem acesso ao conteúdo restrito que você delimitou por esse nível de permissão. E aí, a partir do grupo autor, ele começa a interagir, tá? E aí, no modo do front-end. O autor, ele envia um artigo para o teu site. O editor, ele envia e edita um artigo. E o publicador, ele envia, ele edita e ele publica um artigo. Então, são os níveis de acesso que eu tenho, né? Os grupos que eu tenho a nível de front-end. No back-end, ou seja, o usuário que pode acessar essa área no painel de controle, eu tenho o gerente, que é o grupo que tem permissão a tudo relacionado a conteúdo, criação de menu, criação de item de menu, criação de categoria, criação de artigos, né? O meu grupo administrador, que ele tem acesso a todas as configurações do meu Joomla, do meu site como um todo, exceto a criação de novos usuários, né? E o acesso à configuração global do sistema. E o grupo superusuário, que pode fazer tudo no meu Joomla. Cada grupo tem o seu relatório de permissão, ou seja, o relatório do que ele pode fazer. Isso aqui é uma novidade no nosso Joomla 3.7. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o grupo Manager e clicar em relatório de permissões de depuração, você vai visualizar o que ele pode fazer. Aqui, ó, tudo que esse cara pode fazer. O cara, no caso, o grupo, tá? Não o usuário. Então, tudo que o grupo pode fazer está aqui, ó. Ok? E aí você fecha para voltar à visão anterior. Então, esses são os grupos. Os níveis de acesso, eles são divididos em público, guest, que é o nosso visitante, registrado, especial e superusuários. E aqui, à direita, os grupos que se relacionam com ele. Ou seja, o nível de acesso público ele está relacionado ao grupo público. E por aí vai. E aí você percebe que o registrado, ó, são os grupos que têm esse nível de acesso, tá? Aqui também o especial e o superusuário aqui sozinho. Então, eu vou criar a minha política de ACL. Primeira coisa que eu faço, eu vou criar um novo grupo. Então, eu vou lá em novo. Primeiro eu crio um grupo, né? Essa é a hierarquia. Então, eu vou criar um grupo chamado curso de Joomla. Pronto. Então, ou melhor, alunos. Curso não. Vou criar um grupo chamado alunos, que seria um grupo que englobaria todos os senhores. E eu vou determinar agora o que esse grupo pode fazer. Então, eu tenho que ter um pai para esse grupo. Esse grupo que eu estou criando, ele tem que estar vinculado a algum grupo já pré-criado, algum grupo que exista por padrão no Joomla. E aí entra os requisitos do seu projeto, né? Entra as demandas da sua CL. Eu, particularmente, gosto muito de utilizar como base o grupo Manager. Tá? Ou seja, eu vou abrir todas as possibilidades em relação a conteúdo e depois eu venho inibindo, né, as ações mediante as necessidades do projeto. Agora, existe uma outra linha, né, de pensamento em que você vai fechar tudo e vai abrir os acessos de acordo com a demanda. Não existe uma linha certa ou uma linha errada. Tá? São apenas pontos de vista diferenciados para fazer a mesma coisa. É aquela mesma ideia da programação. Programação procedural, programação orientada a objeto. Não existe uma certa e errada, são metodologias diferentes. Então, aqui são abordagens. Eu vou abordar essa ideia de primeiro dar permissão total e depois ir fechando, para que vocês possam mensurar, né, tudo o que você consegue fazer com a CL. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o alunos descende do Manager. E eu vou salvar e fechar.
quando eu crio esse grupo, eu estou dizendo o seguinte, que esse grupo, ó, que já está criado aqui, ó, eu vou entrar dentro do seu relatório de permissões de depuração. Esse grupo ele pode acessar o meu site, ele pode acessar a administração do meu site, ele pode acessar o meu site quando o mesmo estiver offline, ele não tem acesso à interface de administração e ao superusuário, mas ele pode criar, ele pode apagar, ele pode editar qualquer item de menu, artigo, categoria, ele pode editar o estado do seu próprio artigo ou de outro, né, usuário que tenha feito um artigo em um grupo inferior ao dele, né? Então, ele tem um poder relativamente grande dentro do projeto. Legal. Agora eu quero criar um nível de acesso e vincular esse meu grupo, porque eu criei o meu grupo, mas eu ainda não tenho um nível de acesso vinculado a ele. Então, eu vou no meu nível de acesso. Tá aqui estão os níveis, né, padrão. Eu vou em novo. E eu vou criar o meu nível de acesso. Por uma questão aqui apenas de formatação, eu vou criar com o mesmo número, tá? O mesmo nome, perdão. Alunos. Pronto. Então, o meu nível de acesso a alunos, eu irei vincular ao grupo alunos. Agora, eu posso vincular quantos grupos eu quiser, né? Eu tenho essa opção de fazer uma vinculação a múltiplos grupos. Vou salvar e fechar. Então, eu criei uma nova regra de ACL, eu tenho o meu grupo alunos, que ele está subordinado ao grupo Manage, porque ele herda tudo do Manage, e criei um nível de acesso alunos. Agora, eu vou em usuários, eu já tenho aqui alguns usuários cadastrados, né? Então, eu tenho aqui ó, o user1, que é o nosso usuário de teste, até mesmo para a gente ganhar tempo. Vou clicar nesse usuário user1, que hoje faz parte do registrado, ó, quero te mostrar aqui, ó, registrado e publisher. Então, o que acontece com esse user1? Aqui no front-end, ó, eu vou agora sair, vou deslogar para entrar no front-end. No front-end, se eu logar com o user1, entrar com ele, o que aparece para esse usuário? Aparece a opção de enviar um artigo, porque ele está no grupo publisher. Então, ele pode enviar, ele pode editar, ele pode publicar um artigo. Tá? Legal. Só que ele não pode acessar o painel administrativo, o back-end. Então, vou sair com ele aqui do meu front-end e vou tentar acessar o back-end. User1, user1, acessar. Ó, eu não consigo, porque ele não tem permissão para isso. Ok, vou logar com admin e vou promover o meu usuário, o meu user1. Vou pegar o user1, clicar no nome dele e vou mudar para o grupo alunos. Então, agora ó, ele faz parte de alunos, ele faz parte de registrado e ele faz parte do grupo publisher. Vou salvar e fechar, ou seja, esse usuário faz parte de múltiplos grupos. Vou sair e mais uma vez eu vou tentar user1, acessar. Não permite. Por que ele não permite? Porque ainda que o meu alunos tenha permissão, ele está atrelado a um grupo de menor possibilidade, não é mesmo? Vamos lá. Admin. Em sistema configuração global, vamos fazer um check-in na nossa CL antes de passar a responsabilidade lá para o local onde o nosso usuário está inserido. Em
permissões, ó, permissões, você configura o seu Joomla como um todo em relação à ACL. O que ele nos diz em relação ao Manager? Ele nos diz que o Manager pode acessar o site, administração offline. Beleza. Em relação aos alunos, ele nos diz que o aluno acessa o site, o administrador, e também acessa o offline. Então, aqui está tudo ok. Está tudo ok. Legal. Vou cancelar. Vou voltar no meu usuário, user1, e vou, então, retirá-lo daqueles grupos de menor permissão. Vou deixar ele no alunos, que está herdando, né, todas as características do meu gerente. No back-end, user1, e aí está, ó. O meu usuário user1 agora consegue acessar o back-end do site. Então, fica aqui uma coisa, né, uma lembrança bem interessante para você aqui, que pode passar desapercebido quando você for criar a sua série. Se você tem grupos de maior e menor permissão, o que vai prevalecer é o seu grupo de menor permissão. Isso é importante, tá? Até mesmo por questão de segurança. Então, ele estava no grupo gerente, no grupo alunos, que herda de gerente. Ele estava no grupo publisher e estava no grupo registrado. O grupo registrado não pode fazer nada, né? Em relação a back-end. Ele só faz o login no front-end e visualiza conteúdo restrito. O usuário publisher, ele consegue enviar o artigo. E o usuário do grupo alunos, que nós criamos aqui esse grupo, ele pode acessar o back-end. Mas quando o Joomla identificou que o mesmo usuário estava num grupo que não dava permissão a acessar o back-end, essa permissão, ou seja, do grupo mais restritivo, ela tem prioridade sobre as outras. E aí entra, né, aquela nossa primeira colocação em relação de segurança. Primeiro eu vou fechar tudo e vou abrindo de acordo com a demanda. Então, é importante você observar isso. Legal, o nosso user1 está dentro do painel de controle, ok? Ele faz parte do grupo alunos. O grupo alunos é filho do grupo gerente, então ele pode fazer tudo relacionado a conteúdo. Ele interage com artigos, ele interage com as categorias, ele interage com o gerenciador de mídias. Em relação ao sistema, ele não interage com nada. Em relação ao conteúdo, ele interage com artigos, ó, ele pode criar um novo artigo, pode criar uma nova categoria, pode criar campos para os artigos, grupos de campos, pode colocar um artigo em destaque, pode gerenciar mídias. Em relação aos componentes, ele pode interagir com banners, ele pode interagir com a busca inteligente, com contato, fonte de notícia ou pesquisar. Em relação ao ajuda, ele pode acessar qualquer documento aqui de suporte. Bom, mas se eu quiser, dentro do meu requisito, aumentar um pouco a permissão desse grupo. Que sentido? Pô, eu quero que ele acesse mais um componente. Então, tá bom. Olha só. Ele só pode acessar isso aqui, ó. Tá? Vou sair e vou entrar com o meu super usuário. Meu super usuário. E aí, dentro do escopo do meu projeto, eu analisei que ele pode ter acesso, por exemplo, à atualização do Joomla. Tá? Então, não, pô, ele pode ter acesso à atualização do Joomla. Esse cara vai fazer também
atualizações de sistema. Eu vou clicar no componente de atualização do Joomla. Estou aguardando aqui ele abrindo. Vamos escolher outro componente que é o seguinte. Ah, já veio. Porque ele vai fora, tá? Beleza, já veio. Todo componente que implementa a ACL, ou seja, que trabalha de forma sincronizada com a ACL do Joomla, ele tem essa abinha opções aqui, ó. E na aba opções, ele tem o campo permissões, tá? Se o componente não implementa isso, é porque ele não está trabalhando de forma sincronizada com a ACL do Joomla. Hoje, são raros esses componentes, tá? Só mesmo os componentes menores, ou seja, que até não são tão utilizados. Os componentes desenvolvidos de acordo com o framework do Joomla, né, eles implementam por default tanto a opção da CL integrada, quanto a opção da atualização integrada. Então, o que eu faço? Ó, no meu grupo alunos, eu clico no meu grupo alunos e falo para ele, ó, eu quero que você configure, então eu vou permitir, ó, vai mudar, ó, permitido. Eu quero que você também veja as opções, ó, e eu quero que você acesse a interface de administração. Olha aí, ó. Pronto. Aí você analisa, não, peraí, mas eu só quero que o cara interaja com o meu componente. Sem problema. Qualquer momento você vem aqui e retorna. Ó. Herdado. O herdado é não. Ó. Herdado. Ó. Pronto. O que você fez agora? Você permitiu a esse grupo apenas utilizar o componente. Beleza. Vou salvar e fechar. Uma outra coisa também que nós observamos com o nosso user 1 do grupo alunos é que ele não conseguiu visualizar nada em relação aos menus. Né? Então, como é que ele, que é um grupo que está acessando o back-end, que em tese vai ser o nosso gerente de conteúdo no projeto, não consegue criar um menu, não consegue criar um item de menu? É interessante que eu permita a ele fazer isso. Então, eu venho em menus, gerenciar, também tem as opções, ó. Opções. E em permissões, eu da mesma forma, no meu grupo alunos, ó, que pode criar, pode apagar, pode editar, mas não tem acesso à interface de administração. Eu vou permitir. Permitir, vou salvar e fechar. Então, eu alterei dois parâmetros importantíssimos em relação à CL desse grupo. Vou sair e vou logar como administrador. Opa, perdão. Não é como administrador, é como user 1, que é o nosso companheiro lá do grupo alunos. User 1. Olha aí, ó. O user 1, que faz parte do grupo alunos, consegue agora gerenciar menus. Então, ele consegue criar menus, itens de menu, e consegue interagir com a atualização do Joomla. Ou seja, você consegue, com a ACL, com uma boa política de ACL, e aí depende do projeto, depende de como você está interagindo e dos requisitos, enjaular qualquer usuário através dos grupos, né? E você consegue delimitar exatamente o que ele pode fazer. Por exemplo, imagine um projeto maior em que você tenha lá gerentes de conteúdo que vão trabalhar apenas com imagens. Você pode restringir o acesso ao Foca Gallery, que é o nosso componente aí, né, um dos componentes de gerenciamento de imagens, nosso editor de imagens, né, que
cria nossos álbuns, você pode canalizar o acesso apenas para aquele usuário. Você cria o grupo, joga o usuário dentro daquele grupo e a partir daí você tem ele enjaulado. Se esse user 1 quiser agora criar um item de menu, tá? Por exemplo, dentro do main menu aqui, ó. Se ele quiser criar um item de menu que seja visualizado apenas pelos usuários que estão no mesmo grupo que ele, basta ele criar o item de menu e no acesso ele colocar o quê? Alunos. Porque alunos é o nível de acesso atrelado ao grupo alunos, tá? Então, a CL do Joomla, ela é uma ferramenta muito poderosa, tá? É um recurso muito interessante e é um recurso pouco utilizado. Por quê? Porque o usuário ele tem que ter essa ideia lógica, né, do que é uma ACL, lista de controle de acesso. A partir do momento que ele tenha uma ideia do que é a ACL, né, o que é uma lista de controle de acesso, ele consegue criar a sua política e desde um pequeno site até um grande portal, ele delimita o que cada grupo pode fazer dentro do seu projeto. Um exemplo que eu quero citar é o próprio E-Cursos Brasil. Nós temos lá grupos. Quando o aluno faz a sua matrícula, ele entra dentro de um grupo de respectivo curso e quando ele acessa o seu AVA, ele só visualiza o curso que ele está fazendo. Ou seja, nós temos vários cursos. Ele vai visualizar apenas aqueles cursos em que ele está matriculado, através da política de ACL que foi criada dentro do E-Cursos Brasil. Ok?